E aí, qual o formato da lâmina que eu devo escolher? Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu me chamo Flávio Gaviloski e essa é uma série de vídeos que eu estou produzindo para te ajudar a escolher a sua faca ideal para combate ou para sua autodefesa, reforçando que a ideia é justamente esses dois pontos, combate e autodefesa, ou seja, tudo que eu falo não só nessa série de vídeos, mas como no canal de uma forma geral, é tudo voltado a essa questão do combate ou, novamente, da autodefesa. Então, muitos pontos que eu acabo falando, que podem ser interpretados como positivos ou negativos, dizem respeito a essas duas áreas que eu citei, combate e autodefesa. Então, por exemplo, algumas facas que seriam muito boas em outras características seriam como se fosse uma desvantagem para o combate ou para a autodefesa. E se fosse justamente o contrário, características que são muito positivas para o combate ou para a autodefesa podem ser não tão relevantes para outras características. Vamos dar um exemplo, só para a gente colocar isso no contexto. Imagina que você quer cortar uma árvore. Tá? Você quer derrubar ali um galho, um tronco ou uma árvore de uma forma geral. O que você acha que seria melhor você fazer? Derrubar a sua árvore com essa faca aqui, com esse canivete, ou utilizando um machado ou um facão, né? Obviamente, um machado seria muito melhor para fazer esse trabalho. Agora, falando em combate ou autodefesa, um machado não é exatamente a melhor opção. Poderia servir? Poderia servir, mas na questão de controle de distância, peso, envergadura, que mais? Geometria da própria lâmina, corte, perfurações, traumatologia, enfim, vários outros critérios que são pertinentes para essa questão do combate, o machado não seria tão relevante assim. Esse modelo de faca com certeza seria infinitamente maior. Então, assim, algumas coisas que eu posso estar citando aqui como sendo desvantajosas para alguns modelos de lâmina que eu vou estar citando, para outros cenários, para outras situações, poderiam ser extremamente úteis. Assim como as características que eu posso estar citando como muito vantajoso para efeito de combate, para essas outras características para esses outros cenários, essas lâminas não seriam tão eficientes assim, tá? E na nossa última aula sobre essa questão da escolha da faca, a gente falou sobre o tamanho da lâmina, o porquê que ter um tamanho adequado é importante. Então, se você não assistiu, assista. E se você já assistiu, hoje vai falar sobre o formato da lâmina, a geometria, o design, da sua lâmina e que tipo de benefício isso pode ou não te trazer na escolha, tanto para combate ou para autodefesa. Então, vamos lá? Deixa eu dividir a minha tela aqui com você. Então, já estou até aqui com o documento aberto. E assim, padrão ouro, excelente, que se você tiver qualquer uma dessas duas, cara, perfeito, Então, se você viu a faca e ela tem um desses dois modelos, você já está disparado na vantagem na parte tática de combate, que é ou a Dagger Point ou a Spear Point. O que é cada uma delas? Então, assim, vamos começar aqui com a Dagger Point. Eu até tenho um exemplo aqui do meu lado, que esse é o punhal que eu carrego comigo há praticamente uma década, certo? Esse modelo aqui já me acompanha há muito tempo. Ele tem o formato de Dagger Point. O que quer dizer? Que o fio, que além de ele ter esse formato de lança, ele possui o fio em ambos os lados. Desse lado tem fio, desse lado tem fio, ou seja, ele corta aqui e ele estoca por aqui. É excelente para estocadas, justamente porque a ponta da faca fica bem alinhada com o cabo, então para efeitos de estocada isso é excelente, diferente de outras facas que não tem esse alinhamento com o cabo, isso não fica tão, como eu posso dizer, tão preciso, certo? Pode acontecer alguns probleminhas ali na hora de você realizar essa estocada. Então é o tipo de faca que foi feito com essa ideia, para facilitar as perfurações. E sem falar que essa questão de ter o fio em ambos os lados facilita a questão da
penetração devido a ela rasgar, né, ali a pele, o músculo e o que mais estiver à frente com mais facilidade ou com menos dificuldade, se assim você preferir, tá? A Spear Point é exatamente a mesma ideia da Dagger Point, com a diferença de que ela não possui fio em ambos os lados da sua lâmina. Então, se você olhar aqui no desenho, você pode ver que isso aqui representa o fio de um lado e aqui tem o fio do outro. Aqui na Spear Point é a mesma coisa, só que ela só vai possuir fio de um dos lados. Do outro lado vai ser feito o que é chamado de fio falso, né? Ele vai ter ali um desbaste, né? Quase como se fosse um fio, mas ele não corta. Então ele é realmente mais estreito para ter essa vantagem, né? Para ter essa vantagem tática nas perfurações, mas ele de fato não vai ter o fio, tá? Isso é comum principalmente para canivetes que tem esse formato de Spear Point, que tem essa vantagem de ser mais concentrado ali na ponta, mas devido ao canivete, quando ele se dobra, ele ficasse aqui com parte do dorso aparente, para você não meter a mão ali e você acabar se cortando, ou na hora que você colocar no bolso, enfim, ele acabar rasgando a roupa, colocar no cinto, enfim, assim por diante. Então, para você não se lesionar, essa é uma característica comum, tá? Não é necessariamente obrigatório, eu já vi canivetes que tem fio do outro lado, mas quando ele está fechado, a empunhadura cobre bastante ele aqui. Aqui, se você notar, ele cobre até que bastante perto aqui do dorso da faca, não tanto aqui em cima. Tem uns que eles realmente cobrem bastante e aí não tem esse tipo de problema. Alguns canivetes, é que eu não vou ter nenhum aqui para mostrar, mas nem todos, eles às vezes ficam... tentar trazer ele um pouquinho mais para cima. Ele fica tipo mais ou menos assim, né, aparente, né? Ele fica bem para fora e aí teria esse risco de você acabar se cortando, tá? Então assim, se você tiver uma lâmina fixa ou um canivete que seja de Dagger Point ou Spear Point, você estará com certeza em boas mãos. Desde que você saiba usar, tá? Aqui tudo que eu tô falando é pressupondo que você tenha o treinamento correto. Nada adianta você ter, né, uma faca que seja uma Dagger Point, uma Spear Point, mas você não tem ideia do que fazer com a faca. Ah, vai só cortar. Não, não é só cortar. É a mesma coisa que eu falar que é você pegar um helicóptero e falar, não, é só pilotar. Não é só isso. A mesma coisa que você chegar numa sala de cirurgia e falar, não, é só costura o cara, né? Resolve aí. Ah, ele tem um tumor? Não, é só tirar o tumor. Abre o cara, tira o tumor e costura de volta. Qual que é a dificuldade? E por que você acha que com uma faca é diferente? Ah, é só cortar. Ah, é só estocar. Ah, é só sacar rápido. Ah, é só acertar primeiro. Não é só fazer isso, tá? Mas beleza, Flávio, e se eu não tenho uma Dagger Point ou se eu não tenho uma Spear Point disponível? Não vou ter uma faca? Existem, né, uma segunda divisão, por assim dizer, né, que eu classifico aqui, que assim, não é o ideal, mas se você não tiver nenhuma dessas duas, elas vão cumprir essa função, tá? São basicamente 3 modelos aqui que a gente tem, que eu mais ou menos separo em 2 subgrupos, que um é a Drop Point e a Clip Point, que são praticamente a mesma coisa, já vou te explicar isso, e a tanto, como você preferir chamar. Vamos começar aqui pela Drop e pela Clip Point. Então assim, o formato de Drop Point, como você pode ver aqui na imagem, ele é um formato mais clássico, muito comum. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso em algum lugar. Eu tenho certeza que você já deve ter uma faca desse formato, ou já tem, ou já teve, ou provavelmente vai acabar comprando uma em algum momento, porque é um formato muito comum de ser achado, tá? Ela possui aqui no seu dorso, né, na sua traseira, ela faz uma curva descendente, então você pode ver aqui na imagem, né, que ela vem descendo aqui, e ela afunila em direção à ponta. Qual que é a vantagem e desvantagem se comparada a Spear ou Dagger Point? É que assim, embora ela não tenha essa questão de ser tão penetrante quanto uma Dagger ou uma Spear, ela compensa pelo fato de ela ser mais resistente. Então aqui, deixa eu ver se... eu acho que eu não vou conseguir mostrar para você, mas vou tentar. Ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui na lâmina. Tá vendo que esse punhal ele é bem fininho? Você quase não consegue enxergar ele aqui, a não ser que eu mexa um pouco aqui a faca. Você quase não consegue enxergar ele se eu coloco ele bem de frente. Por quê? Porque tem menos metal, porque ele foi desbastado
e aí tem menos metal. Nesse caso aqui, ó, a faca já fica mais... Ó, se colocar ela aqui de lado, você já vê bastante material aqui da faca, certo? Porque tem mais metal. As Spear Point e Dagger Point, devido a elas terem esse desbaste, o aço ele fica menos resistente. Não quer dizer que ele vai quebrar, que ele vai entortar, mas assim, se você pegar, por exemplo, esse punhal, você pegar, né, uma faca literalmente igual, a mesma coisa, mesmo tamanho, mesmo aço, mesma fabricação, tudo. A única diferença é que no processo final, em vez de fazer o fio em ambos os lados, uma fizesse o fio em ambos os lados e na outra fizesse o fio de um lado, essa que tem o fio apenas de um lado seria mais resistente porque ela tem mais material, ela tem mais metal, ela vai ficar realmente mais grossa, então ela vai ser mais resistente. Então, no caso das drop point, é isso que acontece, devido a elas terem mais aço, elas acabam sendo mais resistentes. Mas como eu falei, isso não quer dizer que necessariamente a sua Dagger ou a sua Spear Point vai, sei lá, entortar, quebrar. Isso vai depender do tipo de aço, vai depender da fabricação propriamente dita, vai depender da têmpera que foi feita, enfim, tem outros fatores. Vai depender se é uma faca boa, se é uma faca ruim, né? Então tem que levar isso em consideração também. Qual que é a diferença da Clip Point? Praticamente, né, uma drop point. A única real diferença, assim, a única coisa realmente gritante, falar, é diferente, é que ao invés de ela ter essa curva descendente, é uma curva ascendente, ou seja, ela sobe. Em vez de ela descer, ela sobe. Mas assim, é praticamente, né, a mesma coisa, tá? Não tem uma mudança tão expressiva assim nesse quesito de ser melhor ou pior. Tanto que, dependendo do modelo, é até difícil você conseguir identificar se é uma drop ou se é uma spear. Tem algumas uma clip point. Tem algumas clip point que realmente tem ali, né, essa ascendência mais, como é que eu posso dizer, mais expressiva, né, que você bate o olho, você realmente enxerga isso, mas tem algumas que elas é um pouco mais discreta, que fica até um pouquinho difícil de você perceber. Mas assim, de uma forma geral, e para efeito de combate, para efeito de autodefesa, é isso, tá? Ah, se a gente fosse analisar minuciosamente com outros critérios, por exemplo, para um concurso, para alguma coisa sei lá, no sentido de resistência, no sentido de design, no sentido de... Enfim, o ar tá meio seco aqui. Deixa eu tomar meu combustível de jato. Aí. Acho que agora dá para falar um pouquinho melhor. Aí se fosse avaliar outros critérios, aí pode ser que esses pequenos detalhes fossem realmente fazer essa diferença no resultado final. Mas para situações de combate e autodefesa, não vai implicar em absolutamente nada, tirando isso que eu falei sobre essa questão de ser mais ou menos resistente, ou nessa questão de ser descendente ou ascendente. Isso não vai influenciar diretamente, tá? E aí a gente tem as famosas Tanto, né, que tem esse design aqui, né? Esse é o modelo Tanto, esse design mais agressivo, né, mais quadrado, mais tático, né, que o pessoal gosta, enfim, o pessoal é meio tarado por isso, mas enfim, não é justificável, só porque é bonito, né? Tipo as Karambit, é só bonito, só tem um design apelativo, né? Não quer dizer que não funciona, só não quer dizer que é tudo isso. Nossa, é muito melhor, mata mais. Não, não mata mais, não é mais mortal, não vai ser mais letal por conta disso. Nossa, é uma Tanto, nossa, é uma Karambit. Não, não é tudo isso não, tá? E aqui a gente tem duas versões, que é a Tanto japonesa e a Tanto americana. Qual que é a diferença? A Tanto japonesa, ela é mais arredondada. Então, aqui nessa pontinha aqui da lâmina, em vez de ela ter esse formato mais quadrado, de subir e ser mais inclinado, como é o caso aqui da imagem, então ele corta e aí ele corta. Aqui ele é mais arredondado, ele tem essa saliência, dá para você ver essa divisão, né, aqui da continuidade do fio, mas ele não é tão expressivo, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem? É que na japonesa, devido a ela ter esse arredondamento, ela se torna menos penetrante,
mas ela tem uma distância de corte muito maior. Então, diferente da americana, onde são duas distâncias de corte. Essa é uma distância e essa é outra distância. Na japonesa não, ela é mais contínua. Quase como se fosse aqui, né, uma clip ou uma drop point. Ela tem esse acompanhamento do fio. Já tanto a americana, né, ela tem menos distância de corte devido a ela ter essas, né, divisões aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá, enfim, mas ela compensa no sentido de ser mais penetrante. Então, note que, como eu falei, não tem essa questão de ser, é muito melhor, essa é perfeita. Cara, sempre vai existir vantagens e desvantagens. Eu até mesmo citei a questão lá das Dagger Point, da Spear Point, que são o padrão ouro, são ideais, mas tem que levar em consideração que, se comparado a, por exemplo, as Tanto, ou a Clip, ou a Drop Point, elas vão ser menos resistentes. Não tem coisa perfeita, aquela velha história do cobertor pequeno, né? Se você cobrir a cabeça, vai descobrir os pés. Se você cobrir os pés, você vai descobrir a cabeça. Então, assim, em segunda posição, caso você não tenha a opção de ter uma Spear ou Dagger Point, pode ficar à vontade em escolher entre uma Drop, Clip ou Tanto, né? Vai te servir muito bem também, tá? E evite sempre, lembrando novamente, né, nunca demais se forçar para efeito de autodefesa e combate, evite esses outros formatos. Não só os que eu vou estar falando aqui, mas qualquer outro formato que não seja os que eu falei agora. Então, assim, se não for Dagger, Spear em primeiro lugar, se não for uma Drop, Clip ou Tanto em segunda posição, esquece o resto. Essas 5 aqui que você vai precisar para autodefesa e para combate. Todas as outras vão ser dispensáveis. Para outras coisas, para outras finalidades, pode ser que esses outros formatos sejam mais úteis, mas para esse efeito, esquece. Aqui eu dou até alguns exemplos, falo da chipfoot, falo de lâminas no formato kukri, né? Kukri elas tendem a ser maiores, mas tem alguns canivetes e facas menores que também imitam esse design. Não aconselho. Karambit, Hawkbill, Talon, enfim, como você preferir chamar também, cara, esquece. Não é o ideal. Flávio, mas eu vi o fulano de tal dizendo que é melhor, eu vi dizendo que mata mais, que é para rasgar, que rasga mais. Cara, Karambit não tem nada de especial. Tá, vou jogar uma pedra aqui na tua vidraça. A Karambit ela não tem nada de especial. Não tô falando que ela não é inútil, que não serve pra nada. Meu Deus, a Karambit é uma droga. Não é isso que eu tô dizendo. Só que assim, a Karambit ela não tem nada de especial como as pessoas pintam nessa imagem, endeusam a faca, né? Eu até faço muitas piadas, principalmente no meu Instagram, né? Fazendo o pessoal ficar puto, não é puto de verdade, né? O pessoal já vem me xingar, já taca pedra mesmo por conta disso. Normalmente porque eles não entendem as referências, não entendem a piada, uma coisa interna nossa lá de quem me acompanha há mais tempo entende isso. Mas assim, o fato é que as pessoas endeusam a Karambit como se ela tivesse alguma coisa que somente e unicamente e exclusivamente a Karambit vai fazer. E o fato é que não é isso, né? A pessoa fala, eu já fiz esse teste com várias pessoas. Eu pergunto pra pessoa, beleza, cara, tá falando que a Karambit é boladona e tal, mas vamos lá, me diz aí uma coisa que seja, uma única coisa, né? Antes eu até falava mais, eu falava, me cite características. Hoje eu pergunto uma única coisa que a Karambit faz que nenhuma outra faca é capaz de fazer. Que somente a Karambit é capaz de fazer. Aí o pessoal vai nos coisas tipo, ela dilacera. Fala, cara, qualquer faca dilacera. Ela é brutal, qualquer faca é brutal. Ela tem o anel não é da Karambit. Isso foi acrescentado muito tempo depois. Existem muitos outros modelos que já tinham anel, que hoje em dia tem a questão do anel também, enfim. Então, assim, tudo aquilo que as pessoas julgam de uau, a Karambit é boladona, todas as outras facas também fazem. A Karambit corta? Corta. Ela estoca? Ela estoca. Ela dilacera? Dilacera. Mas todas as outras facas fazem exatamente a mesma coisa. Porque a Karambit precisa ter treinamento especial. Não precisa. Não precisa. Isso aí é coisa para vender curso. Tá? Eu já fiz isso. Já coloquei o nome. Curso de Karambit. Mas, cara, as técnicas são as mesmas. O que muda é a estratégia. Isso é diferente. Para Karambit, para faca normal? Não.
né? A estratégia é a mesma. As técnicas vão ser iguais. O que vai mudar é como você vai chegar ao resultado. Então, aqui, você está no ponto A, você precisa chegar até o ponto B. Estratégias são diferentes, mas a técnica pela técnica, né? Você vai utilizar para essa faca, você vai utilizar para essa faca, você vai utilizar para outra faca, você vai utilizar para, enfim, pedaço de vidro que seja, tá? Bom, falei mais do que eu tinha em mente aqui. É só porque, sei lá, esse negócio do Canambit às vezes é estressante, né? Poder compartilhar isso com você ajuda a aliviar um pouquinho esse negócio. Tipo, meu Deus, a Canambit. Eu falei, cara, tá tudo bem, cara. Você gosta, ok. Né? Eu não aconselho, eu não recomendo. Mas não fique puto quando eu falo isso, né? Porque as pessoas vêm me perguntar, qual que é melhor? Eu falo, cara, essa. Mas é a Canambit. Não, a Canambit não. Não, mas como assim? Veja bem. Eu falo, cara, você não pediu a minha opinião? Eu tô te dando a minha opinião. Se você não queria a minha opinião, não me perguntasse. Simples assim. Né? Mas enfim, né? Não é a questão agora. Então, só reforçando, Dagger Point, Spear Point, padrão ouro, show de bola. Excelente para cortar e estocar. Vão facilitar muito mais o seu trabalho. Se não tiver, né, drop ou clip point ou tanto, aí vai depender ali, né, se vai ser o padrão japonês ou o padrão americano. E, cara, qualquer coisa diferente disso, esquece. Né? E, novamente, questão de autodefesa e combate. Se for para outras coisas, é pro churrasco lá, beleza, aí você escolhe a faca que você quiser. Embora tenham facas específicas para combate, mas é para combate, para churrasco. Mas se você quiser, eu quero ter uma Canambit para comer arroz e feijão. Cara, vai lá, fica à vontade. Mas para efeito de autodefesa e combate, eu, Flávio Gavloski, não aconselho. Mas cada um sabe o que faz, beleza? Então, te vejo na nossa próxima aula. Um forte abraço, Mabuhay!